Parte 4 ou capítulo 4: O preconceito contra a linguística e os linguistas. 1. Uma religião mais velha que o cristianismo. O ensino de língua na escola é a única disciplina em que existe uma disputa entre duas perspectivas distintas, dois modos diferentes de encarar o fenômeno da linguagem. A doutrina gramatical tradicional, surgida no mundo helenístico no século III a.C., e a linguística moderna, que se firmou como ciência autônoma no final do século XIX e início do XX. Qualquer pessoa bem informada acharia no mínimo estranho se um professor de biologia ensinasse a seus alunos que as moscas nascem da carne podre. Ou se um professor de ciências dissesse que a Terra é plana e o Sol gira em torno dela. Ou ainda, se um professor de química afirmasse que a mistura dos 4 elementos, ar, água, terra e fogo, pode resultar em ouro. São ideias mais do que ultrapassadas e que começaram a ser substituídas por novas concepções mais verossímeis a partir do período da história do conhecimento ocidental conhecido como o nascimento da ciência moderna, século XVI em diante. Ninguém se espanta, porém, quando um professor de língua ensina que os substantivos são palavras que representam os seres em geral, ou que sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa, ou que verbo é a palavra que exprime ação ou movimento. São afirmações tão imprecisas e incoerentes, para não dizer francamente falsas, quanto a de que as avestruzes enterram a cabeça na areia, ou que apontar para as estrelas faz nascer verruga nos dedos. E, no entanto, elas continuam sendo estampadas nos manuais de gramática, nos livros didáticos, nas apostilas e cobradas em testes, exames e provas de vestibular. A doutrina gramatical tradicional, mais velha que a religião cristã, passou incólume pela grande revolução científica que abalou os fundamentos do conhecimento e do pensamento ocidental a partir do século XVI. Basta examinar o que acontece na escola. É muito comum o ensino das outras disciplinas fazer uma abordagem crítica dos saberes do passado, mostrando de que maneira a evolução da sociedade, da ciência e da tecnologia levou o ser humano a abandonar velhas crenças e superstições. Em livros didáticos de biologia, física, química, história, geografia, etc., é frequente encontrar afirmações do tipo: durante muito tempo se acreditou que, mas os avanços da pesquisa e do conhecimento revelaram que... Quem não se lembra de algum professor contando a história de Copérnico, Galileu, Newton, Darwin, Pasteur e outros que revolucionaram o conhecimento humano? Isso só não acontece nas aulas de língua. Os termos e conceitos da gramática tradicional, estabelecidos há mais de 2.300 anos, continuam a ser repassados praticamente intactos de uma geração de alunos para outra, como se desde aquela época remota não tivesse acontecido nada na ciência da linguagem. O ensino tradicional opera, assim, uma imobilização do tempo, um apagamento das condições sociais e históricas que permitiram o surgimento e a permanência da gramática tradicional.
A gramática tradicional permanece viva e forte porque, ao longo da história, ela deixou de ser apenas uma tentativa de explicação filosófica para os fenômenos da linguagem humana e foi transformada em mais um dos muitos elementos de dominação de uma parcela da sociedade sobre as demais. Assim como no curso do tempo tem se falado da família, da pátria, da lei, da fé, etc., como entidades sacrossantas, como valores perenes e imutáveis, também a língua foi elevada a essa categoria abstrata, devendo, portanto, ser preservada em sua pureza, defendida dos ataques dos barbarismos, conservada como um patrimônio que não pode sofrer ruína e corrupção. Nessa concepção nada científica, língua não é toda e qualquer manifestação oral e ou escrita de qualquer ser humano, de qualquer falante nativo do idioma. A língua, com artigo definido e inicial maiúscula, é somente aquele ideal de pureza e virtude, falado e escrito, é claro, pelos puros e virtuosos que estão no topo da pirâmide social e que, por isso, merecem exercer seu domínio sobre as demais camadas da população. A língua deixou de ser fato concreto para se transformar em valor abstrato. Querer cobrar hoje em dia a observância dos mesmos padrões linguísticos do passado é querer preservar ao mesmo tempo ideias, mentalidades e estruturas sociais do passado. A gramática tradicional, funcionando como uma ideologia linguística, foi e ainda é, como toda ideologia, o lugar das certezas, uma doutrina sólida e compacta, com uma única resposta correta para todas as dúvidas. Por isso, o que não está abonado na gramática normativa é erro, ou simplesmente não é português. E se alguma palavra não se encontra no dicionário, é porque simplesmente ela não existe. A linguística moderna, ao encarar a língua como um objeto passível de ser analisado e interpretado segundo métodos e critérios científicos, devolveu a língua ao seu lugar de fato social, abalando as noções antigas que apresentavam a língua como um valor ideológico. Assim, a linguística, como toda ciência, é o lugar das surpresas, das descobertas, do novo, da substituição de paradigmas, da reformulação crítica das teorias.